Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Volte Pra Si, comigo, Laura Schwember. Um espaço de pausa, fé leve e reconexão com quem você é. Existe uma mentira silenciosa que muitas mulheres aprenderam a acreditar e eu falo com propriedade, conhecimento de causa, porque eu já fiz parte desse grupo. Eu dou conta sozinha, eu sou forte, eu não preciso de ninguém. Talvez você nunca tenha falado exatamente essas palavras, mas vive como se elas fossem verdade. Você resolve, você sustenta, você organiza, você cuida de tudo e de todos. E aos poucos vai se acostumando a não precisar de ninguém. Ou, pelo menos, é isso que você pensa. Mas e se parte do teu cansaço não vier do excesso de responsabilidades? E se esse cansaço vier da falta de conexão? Hoje a gente vai conversar sobre algo que a ciência confirma, a Bíblia já ensinava há milhares de anos e a vida nos prova todos os dias. A comunidade cura coisas que a solidão adoece. Porque você não foi criada para carregar a vida sozinha, muito menos para viver isolada. E quando a gente pensa em solidão, normalmente a gente imagina alguém fisicamente sozinho. Mas a ciência já mostrou que a solidão mais perigosa não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão. Existem pesquisas que já comprovam que pessoas com conexões sociais fortes apresentam maior longevidade e melhores indicadores de saúde física e mental. Em outras palavras, relacionamentos saudáveis não são apenas agradáveis, são protetivos, nos protegem, nos fazem viver mais e melhoram a nossa saúde física e mental. Você sabia que tem pesquisas também que comprovam que a exclusão social ativa regiões no cérebro semelhantes às da dor física? O nosso cérebro, ele não trata isolamento como um simples desconforto. Ele interpreta como uma ameaça mesmo. E a solidão não dói só no coração, não. Ela também deixa marcas no cérebro. Olha como isso é sério, gente. E é aí que entra o problema da mulher que aprendeu a não precisar de ninguém, que existe um fenômeno muito comum entre mulheres fortes. Elas se tornam tão competentes que começam a acreditar que vulnerabilidade é fraqueza. A gente já teve um episódio aqui no Volte Pra Si falando só sobre esse assunto. Então essas mulheres não pedem ajuda, não compartilham suas dores, não dividem o peso, não deixam ninguém entrar, não deixam ninguém acessar o coração. Só que independência emocional, ou se você preferir outro termo, maturidade emocional, não significa isolamento social. Mesmo aquelas pessoas que dizem preferir ficar sozinhas, mesmo essas pessoas, de alguma forma, acabam vivenciando as consequências do isolamento social. E na outra ponta, tem gente cercada de pessoas e ainda assim profundamente sozinha, porque desaprendeu a ser conhecida, a se permitir ser conhecida de verdade. Talvez uma das descobertas mais bonitas da neurociência moderna seja justamente o fato de que nós fomos biofisiologicamente projetados para pertencer. A gente já falou sobre isso aqui também em episódios anteriores e acredito que a gente vai falar em vários episódios porque não tem como sair muito desse assunto, mas nós fomos projetados, inclusive, para regular as emoções juntos. A gente já falou aqui sobre teoria polivagal, sobre a corregulação emocional, né? Que é quando uma pessoa é emocionalmente segura influencia positivamente o sistema nervoso da outra. O teu sistema nervoso, ele está o tempo inteiro se perguntando, eu estou seguro? E uma das formas mais poderosas de responder essa pergunta é através de relacionamentos saudáveis. E aí pode ser uma conversa, um abraço, uma oração, alguém que te escute sem te julgar. Às vezes, realmente, o que a gente mais precisa, às vezes o que cura o que está doendo na gente, não é nem o conselho, é só a presença. Você já teve situações assim em que
Tudo que você precisava era só colocar para fora o que você estava sentindo. A outra pessoa nem precisava falar nada. Você não queria nem ouvir conselho, não queria ouvir sugestão. Você só queria desabafar. E como é bom quando a gente tem uma pessoa em que a gente confia, que a gente sabe que pode falar o que quiser, essa pessoa não vai nos julgar. E quando a gente, inclusive, não quiser ouvir, ela vai simplesmente emprestar os ouvidos dela, ficar de boquinha calada, só nos escutando. É muito bom, gente, não tem preço ter alguém assim. Só que aí eu quero também já te deixar uma outra pergunta. Você tem sido esse tipo de pessoa para quem está ao teu redor? Para as tuas amigas mais próximas? É muito bom a gente ter pessoas assim do nosso lado, mas eu quero também deixar essa pergunta no ar. Você tem sido esse tipo de amiga? E claro que ninguém está falando aqui sobre você falar dos teus problemas ou das tuas situações mais íntimas para qualquer pessoa que aparecer pela frente. Não é sobre isso. Tem pessoas que realmente, por mais que elas façam parte do nosso grupo social, elas não vão acessar certos níveis de intimidade. Mas nós precisamos de amigas íntimas, de pessoas que têm esse nível de intimidade com quem nós podemos nos abrir e sermos quem somos, sem qualquer muro, sem qualquer máscara, porque é só assim que a gente se sente verdadeiramente amado. Então é muito importante a gente ter pessoas dessa forma. Lá em Gênesis 2,18 já diz, não é bom que o homem esteja só. A necessidade de conexão faz parte da nossa criação. Em Eclesiastes 4,9 diz, melhor serem dois do que um. E como é precioso. Esses dias, gente, eu meio que perdi as estribeiras com uma das minhas crianças. E quem me ajudou a voltar para o eixo, na verdade, quem me protegeu de mim mesma, protegeu a minha criança de mim, para que eu não falasse qualquer besteira, e quem me ajudou a voltar para o eixo, inclusive mais rápido do que eu esperava, foi meu ilustríssimo marido. E na hora eu lembrei desse versículo e eu citei isso para o meu marido, inclusive, né? Olha, melhor serem dois do que um, realmente. Obrigada, marido, por ter me ajudado a voltar para o prumo. E o mais interessante, gente, é que ele nem precisou encostar em mim. A gente teve um episódio aqui que a gente falou da corregulação e de como, inclusive, o contato físico é muito importante nesse processo da corregulação, mas no caso desse episódio que eu tô comentando, gente, o meu marido estava deitado na cama, do jeito que ele estava, ele ficou. Só que a forma como ele falou comigo, até o tom que ele usou na palavra, me ajudou a me acalmar. Olha como isso é precioso. Até porque, realmente, todos nós vamos ter dias em que a gente não vai conseguir levantar sozinha. Ou, pelo menos, a gente vai demorar mais tempo para fazer isso sozinha. Então, a gente tem mais é que usar e abusar mesmo desse recurso. Aproveitar marido, mãe, pai, amiga, comunidade intencional, a mãe, grupo de mãe da escola, enfim, respeitando, claro, o nível de intimidade de cada uma, mas que a gente possa aproveitar ao máximo nossas microcomunidades para a gente se fortalecer. Em Gálatas 6,2 a gente tem, levem os fardos uns dos outros. Tem versões que dizem, levai as cargas uns dos outros. Ou seja, gente, Deus nunca planejou que você carregasse tudo sozinho. Comunhão, partilha, vida em comunidade, isso é precioso demais. O reino de Deus nunca foi construído sobre individualismo. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando, para mim tá tranquilo, porque eu conheço um monte de gente. Só que comunidade não é quantidade, é profundidade. É ter pessoas com quem você pode realmente baixar as tuas defesas. Você tem pessoas assim no teu convívio? Quem conhece a tua dor, quem percebe quando você não está bem, quem pode te ligar sem cerimônia, quem pode orar por você. Hoje mesmo, no dia em que eu estou gravando esse episódio, agora há pouco uma amiga mandou no grupo, gente, estou precisando de oração por causa disso e daquilo outro. Na mesma hora eu parei o que eu estava fazendo e mandei uma oração para ela no privado. Você tem pessoas a quem você pode recorrer nesses momentos? E mais até do que isso, vou ser redundante mesmo, porque eu acredito na autorresponsabilidade. Então, por mais que a gente fale, né, tem pessoas que fazem isso por nós, mas eu sempre vou trazer o questionamento. Você tem sido esse tipo de pessoa também?
Eu me empenho em ser esse tipo de pessoa, porque é sobre isso, né? Que nós sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Antes de eu cobrar qualquer coisa do outro, de eu esperar qualquer coisa do outro, que a gente se pergunte o que está no meu controle fazer? O que eu posso fazer para contribuir para essa mudança? E aqui eu quero te propor um exercício prático, um desafio simples. Escolha uma pessoa, só uma, e envie uma mensagem verdadeira para essa pessoa. Sem máscara, sem resposta automática, sem aquele tá tudo bem quando não está. Lembra que a cura começa quando a honestidade encontra um lugar seguro para existir. E mergulha também, claro, no teu autoconhecimento e também no conhecimento do alto para a tua vida. Porque eu me atrevo a dizer, sem medo de estar errada, que um dos principais motivos, se não o principal motivo que impede as pessoas de aproveitarem todo esse poder da comunidade são justamente as suas próprias feridas. Porque lidar com pessoas é desafiador, né, gente? As pessoas são diferentes, nem todo mundo consegue lidar com essas diferenças de uma forma emocionalmente saudável. As pessoas nos machucam e às vezes até sem perceber, às vezes sem querer. E quanto mais machucada nós estivermos por dentro, ou quanto mais feridas nós tivermos, feridas emocionais mesmo, muitas delas criadas ali desde a nossa infância, ou coisas que a gente precisa olhar e ainda não tratou, quanto mais nós tivermos essas rachaduras internas, mais desafiador será para nós esse convívio em comunidade. Agora, não se iluda. Não é se isolando que você vai resolver o problema. Porque a mesma comunidade que pode te machucar, se você estiver disposta, até mesmo esse machucado vai ser usado para a tua cura. E aqui, a gente já está chegando quase no tempo do episódio, mas eu quero citar um exemplo que aconteceu real na minha vida e recentemente também. Uma pessoa muito próxima de mim, em quem eu confio, que está nesse nível de intimidade, quase o Master Blaster que eu comentei com vocês, e é uma pessoa com quem eu aprendo muito, mas muito, e é uma pessoa que eu amo profundamente. Ela me machucou 3 vezes num intervalo assim de 10 dias. Foi uma pancada e eu caí e falei, Deus, o que foi isso? Dias depois veio uma segunda pancada e eu, meu Deus do céu, o que foi isso? E depois veio uma terceira pancada, eu falei, não, Deus, não é possível, não, eu tô achando já que é sinal de Deus para me afastar, não conviver mais com essa pessoa, manter uma distância segura, enfim. As coisas que essa pessoa fez não foram de propósito, e ela não percebeu que podia estar me machucando como ela estava, porque para mim era algo absurdo. Para ela, tá tudo certo, entende? Se fosse o contrário acontecendo, ela, pelo que a gente conversou, não se importaria. Então, ela não parou para pensar, puxa, será que isso vai machucar a Laura? Ela só saiu fazendo, ela não parou para pensar. E eu não estou dizendo que ela está certa com isso. É exatamente esse o ponto que eu quero compartilhar. O que aconteceu, se eu não tivesse tido sabedoria, se eu não tivesse tido inteligência emocional para lidar, eu poderia ter cortado relações com uma pessoa que já me fez muito bem, que eu gosto muito, que eu aprendo demais e com quem eu quero continuar aprendendo, com quem eu quero continuar convivendo. É uma pessoa que definitivamente eu quero que continue no meu convívio, mas eu poderia ter cortado relações com essa pessoa. E nem teria dado a oportunidade dessa pessoa ver o que ela fez que me machucou. Entende? E no fim das contas, tudo cooperou. Sabe aquele versículo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No fim das contas, o que essa pessoa fez, que no meu caso acabou ativando ali alguns resquícios ainda de gatilhos de rejeição que eu, Laura, ainda tenho, e isso foi uma oportunidade enorme de eu tratar isso, de eu cuidar disso. Em contrapartida, foi uma oportunidade dessa pessoa também ver o que aconteceu e olhar, inclusive, para alguns comportamentos que ela precisa cuidar, para que ela não corra o risco de machucar outras pessoas, mesmo sem querer e sem perceber. E essa é a riqueza, gente. Essa é a riqueza do convívio em comunidade e de mesmo situações que às vezes nos machucam, porque, repito, lidar com pessoas tem os seus desafios.
Mas cada desafio é uma grande oportunidade de a gente olhar para o que ainda precisa ser olhado em nós, para que a gente possa melhorar o que ainda precisa ser melhorado, ainda precisa ser tratado em nós. Então, que nós não percamos essa maravilhosa oportunidade, até porque, lembra, nós fomos criados realmente para pertencer. Eu, Laura, sou fruto de ambientes fortalecedores, de comunidades seguras, e por isso mesmo que eu criei o CLAM, o Clube de Autocuidado da Mulher, e acredito tanto nesse projeto, porque a gente não precisa só de conteúdo, não é só sobre aquisição de conhecimento. A gente realmente precisa de conexão, a gente precisa de pertencimento, a gente precisa estar junto com outras pessoas, né? No nosso caso, outras mulheres que têm valores similares, que seguem os mesmos princípios e que estão indo na mesma direção. A gente precisa de espaços seguros onde a gente possa crescer, aprender e se cuidar sem precisar fingir que está tudo bem o tempo inteiro. Algumas dores precisam de descanso, outras precisam de abraço. E existem feridas que só começam a cicatrizar quando a gente encontra um lugar onde finalmente a gente pode se sentir parte. Talvez hoje Deus queira te lembrar uma coisa simples. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não precisa carregar tudo sozinha. Você não precisa provar independência ou qualquer outra coisa para merecer amor. Existe força na vulnerabilidade, existe cura na conexão, existe graça em permitir que outras pessoas caminhem ao teu lado. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com uma mulher que talvez esteja se sentindo sozinha, mesmo cercada de pessoas. E se você deseja viver com mais conexão, autocuidado e crescimento ao lado de outras mulheres que também estão aprendendo a cuidar de si sem culpa, conheça o CLAM, o nosso clube de autocuidado da mulher, mas antes mesmo dele, eu te sugiro conhecer a nossa pesquisa de identidade, para que você aprenda a se olhar como Deus te criou para ser, para que você aprenda a identificar não só o teu perfil natural, mas como você está adaptando esse comportamento e mais do que isso, porque a nossa pesquisa de identidade não é sobre você saber qual é o teu perfil comportamental, é sobre você realmente entender como isso está impactando a tua vida, os teus relacionamentos e, inclusive, muitos dos desafios que talvez você esteja enfrentando. Os links estão na descrição desse episódio e vai ser um prazer e uma honra ter você caminhando com a gente mais de perto aqui na Cuide-se para Cuidar. Volte para si! O mundo pode esperar alguns minutos.